A vida não começa no berço, nem termina no túmulo. Já existíamos antes e continuaremos a existir após a experiência terrena. Somos espíritos imortais, criados por Deus e fadados ao progresso infinito. A felicidade é a nossa destinação. Somos todos imortais. Boa noite, meus amigos que nos assistem agora e aqueles que nos assistiram posteriormente. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria que retornamos para a apresentação de mais um programa. Somos todos imortais e é muito bom contarmos com a companhia de todos vocês. Este programa tem como objetivo ressaltar a nossa realidade essencial, pois não somos corpos transitórios. Somos espíritos imortais, passando pela Terra em mais uma experiência educativa de aprendizado e de amadurecimento. Hoje, em nosso programa 131, nós temos a grata alegria de contar novamente com a participação do nosso querido irmão Maxlane Lacerda, que é sempre muito bem-vindo em nossa programação com essa sua didática impecável. Max, ele é trabalhador do Movimento Espírita em Brasília e também colaborador da Federação Espírita Brasileira. Boa noite, Max. Boa noite, Lorena. Boa noite, amigas e amigos. Sejamos todos muito bem-vindos a mais uma oportunidade de estudarmos, conversando, né, esse espiritismo abençoado que nos norteia a vida, né, Lorena? Exatamente. E hoje nós iremos abordar o tema Evidência da Imortalidade. E você que está nos assistindo agora poderá participar também, fazendo seu comentário ou a sua pergunta por meio do nosso chat. Então, vamos começar? Max, na nossa primeira pergunta, nós temos que a imortalidade da alma é uma das verdades mais consoladoras apresentadas pelo Espiritismo. E ela se fundamenta em uma ampla soma de evidências que a ciência, a filosofia e a religião vêm gradativamente reconhecendo. Essas experiências de quase morte nos revelam que a consciência sobrevive à parada das funções cerebrais e físicas, corporais, descrevendo vivências lúcidas para além do corpo físico. As manifestações mediúnicas, por sua vez, mostram que os espíritos continuam a pensar, continuam a sentir e podem também se comunicar, demonstrando a continuidade da vida para além do corpo físico. As provas da reencarnação são registradas em diversos livros científicos, diversos livros mediúnicos, e confirmam que o espírito retorna à matéria para prosseguir pela sua jornada evolutiva. E além dessas constatações empíricas, há também a lógica espiritual que sustenta a seguinte tese: seria incoerente imaginar um universo regido por leis tão perfeitas se a existência humana terminasse assim, do mais absoluto nada. Dessa forma, as evidências da imortalidade apontam para a grandiosa justiça divina e para o propósito evolutivo da vida, que não se encerra na morte, mas ela se renova em um contínuo aprendizado e um contínuo aperfeiçoamento. Max, quais são as principais evidências científicas que sugerem a sobrevivência da consciência após a morte? Então, aqui nós vamos começar fazendo um parênteses, né? Porque as evidências científicas que Kardec nos trouxe no século XIX tinham um contexto de ciência um tanto quanto diferente do de hoje, né? Nós hoje temos uma ciência com toda uma característica própria, você tem que ter repetibilidade, reprodutibilidade, enfim, você tem que ter alguns elementos que possam ser utilizados para que aquele assunto que você está estudando seja repetido, seja reproduzido em qualquer parte do mundo, por qualquer pessoa, em qualquer momento das suas experiências. Nós estamos falando aqui não de um ratinho, de uma rocha, de uma argila que nós repetimos no laboratório a hora que quisermos. Nós estamos falando aqui de um ser que vive, que é um ser humano que desencarnou, que está no mundo espiritual, que não está disponível a qualquer hora, a qualquer momento, de qualquer pessoa, em qualquer lugar,
para poder ser objeto de experiências intermináveis e, às vezes, muitas vezes, experiências apenas para poder satisfazer curiosidades. Aqui começa, então, a diferença entre a ciência que nós tomamos como ciência humana, a ciência com C maiúsculo, como Allan Kardec chamou, ou a ciência com C minúsculo, que é a ciência espírita, que leva em conta a observação, né? Nós estamos falando, como você já disse na sua introdução, de comunicações que às vezes são evidentes, são claras, às vezes qualquer pessoa percebe, às vezes elas são sutis, mas todas elas são perceptíveis. Então, essas comunicações foram as primeiras bases para que a gente pudesse ter certeza que tem um pensamento extra, vamos dizer assim, extra-matéria, que está se utilizando de um meio, que é um médium, para se comunicar com aqueles que estão na matéria, né? Quando nós nos referimos à matéria, aqueles que estamos encarnados, né? Então, esse processo foi muito claramente repetido diversas vezes, não ao sabor da vontade de Kardec, mas aproveitando as oportunidades, vários espíritos foram vamos dizer assim, foram convidados a participar, alguns vieram espontâneos, teve toda uma orientação, vamos chamar assim, de uma didática de Allan Kardec dos espíritos superiores, para que esse processo conduzisse-se de maneira tranquila, suave, e Kardec, com a habilidade dele, foi conseguindo registrar várias e várias situações que eram situações que se repetiam em termos de comparação. Então, ele foi, pouco a pouco, formando claramente uma observação de que, realmente, aquelas comunicações com as quais ele estava travando contato, elas diziam respeito a um ser que não era vinculado à matéria. E que, mais tarde, a gente começou a perceber, com Allan Kardec, que esses seres eram, na verdade, os espíritos, como foram chamados, e depois a gente ficou claro que eram espíritos que antes tinham sido homens encarnados. Então, só pela sua observação, já seria suficiente para nós concluirmos, na época de Kardec, sem precisássemos fazer as experiências de novo, de que realmente existe um pensamento que continua do lado de lá. Além disso, se esse pensamento continua do lado de lá, pela lógica, não pode ser, então, um pensamento que tenha bases materiais. Ele tem que ser extramatéria, ou seja, eu começo a concluir que não é o cérebro que pensa. O que pensa é, na verdade, quem está por trás do cérebro, e o cérebro é, na verdade, um meio de transmissão do pensamento. Isso muda todo o contexto que ainda hoje a ciência admite como sendo o cérebro que pensa. Não, o cérebro não pensa. O cérebro apenas reproduz o pensamento de alguém que está por trás. Então, essa é uma dedução lógica. Se há um pensamento que está anterior ao cérebro, e ele se utiliza do cérebro para se manifestar, é porque nós podemos concluir que o pensamento é independente da matéria. E, além do que, você imagina, você na sua introdução colocou, se tudo terminasse, essa beleza do universo, se tudo terminasse com a morte, que sentido faria, né? Onde estaria a justiça divina? Então, temos mais um elemento de clara comprovação de que, para que haja uma justiça divina, é necessário que a vida prossiga, que a gente tenha continuidade. Do contrário, a gente não teria conclusões racionais. E, por fim, nós podemos dizer que Kardec também não se apoiou em um médium e um espírito. Ele se apoiou em inúmeros, incontáveis médios e muito mais incontáveis ainda os espíritos. E ele se utilizou desses recursos, sendo muito rígido. Quando a conclusão que ele chegava não era de acordo com aquilo que se esperava da lógica dos demais, ele refutava. Então, aquilo que não era claro, que não era adequado, era repelido. Então, sim, se nós pegarmos Kardec durante 15 anos incompletos de trabalhos contínuos, ele fez um laboratório aqui na Terra de comprovação de que a vida prossegue e as consequências morais desse prosseguimento da vida. Então, não temos dúvida, Lorena, só não enxerga aquele que não quer ver, né? Como diz o outro, quem tem olhos de ver, quem veja. Porque tem muita gente que se fecha, não quer tratar do assunto, há preconceitos, e com isso
se impede de analisar a situação com os elementos que nós dispomos hoje, né? Relacionado à necessidade da comprovação da imortalidade da alma, nós temos aqui uma pergunta do nosso amigo Edson Patrício. Boa noite, Max. Existe a necessidade da comprovação da imortalidade da alma por parte da ciência? Essa é a consequência, nós entendemos, Edson, porque tudo tem seu tempo, né? Se você for observar, já há passos, ainda que eu diria tímidos, mas passos que já estão com uma certa firmeza na ciência nessa direção. Por exemplo, se você tratar do campo da reencarnação, se você fala de reencarnação, você está falando de alguém que já esteve aqui e está voltando, então você está falando que a vida prosseguiu. Nós tivemos estudos muito importantes em ciência, no campo da ciência acadêmica tradicional, com Ian Stevenson, por exemplo, e outros tantos que a gente não vai aqui enumerar, mas que eles foram, vamos dizer assim, pontuais. Você não tem ainda uma chancela dentro da academia de que a reencarnação é uma lei. Ainda não há essa aceitação definitiva. Mas, pouco a pouco, o edifício vai se desmoronando. Por quê? Porque as evidências vão se tornando tão patentes, mas tão patentes, que chega um momento que você não tem como negá-las mais. E é por isso que a ciência, ao seu tempo, alcançará o que o Espiritismo já alcançou há quase 160 anos, pouco mais de 160 anos atrás. Em outras palavras, é o tempo de demonstração deles, com os critérios deles, ou quando digo deles, da academia, para que eles possam ter certeza de que essa é uma verdade inabalável. Até lá, são conjecturas, eles tratam como conjecturas. Por exemplo, eu falei da reencarnação, mas tem várias teses que falam sobre mediunidade, teses, dissertações de mestrado, sobretudo aqui no Brasil, mas não só no Brasil, que falam da mediunidade. Chico Xavier foi estudado por técnicos dos Estados Unidos. Esses médiuns que sobressaem são tratados como seres paranormais, ou seja, não é o convencional. Então a ciência ela vai ali, ponta aqui, vai ponta ali. Vamos pegar mais um caso. A gente tem visto que tem estudos demonstrando, estudos científicos, demonstrando que a oração e o passe magnético auxiliam na cura das pessoas, né? As pessoas fizeram estudos, a gente viu vários, né? Que por grupos que receberam orações de pessoas que eram devotadas a isso, e grupos que não receberam. E as melhoras nos grupos que receberam as orações foram nítidas. Então, assim, é uma questão de tempo, eu diria isso. Mas a gente não deve se preocupar com isso, como eu digo, não se preocupar, no sentido de ficar forçando para que isso aconteça. Porque isso acontecerá, como dizia Kardec numa expressão, pela força das coisas. Ou seja, o impulso do conhecimento, da vida, ele vai pouco a pouco se implantando. E quer queira, quer não, nós vamos ter que dar o braço a torcer na hora certa. Até lá, continuemos com a nossa certeza e aqueles que puderem ser influenciados por nós, pouco a pouco vão também tendo essas certezas com os elementos que já estão disponíveis aí para poder verificarem, né, essa certeza. E como uma das evidências da imortalidade da alma, nós temos as experiências de quase morte, né? Max, de que forma essas experiências de quase morte vão contribuir para a compreensão da continuidade da vida? Então, são inúmeros casos, né? E é universal, você vê em qualquer país, né? Então, assim, alguns países você tem filmes que mostram isso, que são mais proeminentes, mas você vai ver de geral, em todos os lugares, você vai ver a experiência de quase morte, a famosa EQM, como sendo uma regra. E é uma coisa impressionante, porque é muito claro que todos eles relatam coisas que são muito semelhantes uns com os outros. Entraram num campo que viam a luz, ou viam um lugar, não queriam voltar, ou seja, tinham a sensação clara de que não estavam mais no corpo, tinham a sensação clara de que estavam em espírito, em corpo físico morto, e em espírito vivos. Então, o nome que você quer dar, se é espírito ou qualquer outro, se é a consciência extrasensorial, você tem vários nomes que a ciência pode aplicar, e não importa. Nós, no espiritismo, chamamos de espírito, como é um nome já historicamente aceito desde os tempos bíblicos, ou antes até. Então, nós sabemos que esse ser que está do lado de lá, quando ele, por alguma razão,
é compelido a voltar para o lado de cá, depois de ter se considerado morto por um tempo, por alguma razão, ele detém as lembranças impactantes desse momento. Talvez seja um meio do mundo espiritual ajudar essas pessoas a se darem conta de que elas não são seres mortais. Como o nosso programa diz, somos todos imortais. Então, nós precisamos lembrar que essas pessoas, via de regra, elas nunca mais foram as mesmas depois que voltaram. Os seus interesses para a vida, os seus pontos fundamentais, os seus objetivos, aquilo que elas perseguiam, mudaram, porque elas perceberam que o que importa não é o que aqui fica. O que importa é o que você leva com você. Eles levavam paz de consciência ou com algum remorso? Eles levavam intranquilidade ou paz? Todos eles tiveram a sua experiência. E voltando depois daquela quase morte, eles tiveram a oportunidade de recomeçar as suas vidas numa nova maneira de ser. E isso é o que os espíritos nos falam constantemente. Quando você tem certeza de que a vida prossegue, os seus interesses mudam. Você não fica focado em atender interesses materiais. Você entende que os interesses materiais são meios, mas não são os fins. Então você não gasta todo o seu tempo trabalhando ou devotando-se para poder ter coisas. Não, você vai ter as coisas que você precisa, mas elas não serão a base de suas ações principais. Você vai trabalhar na relação humana, fazer um contato melhor entre as pessoas, se preocupar mais com o outro, preocupar se você está em paz consigo mesmo, como você vive com os outros. Enfim, você vai começar a entender que você precisa fazer para o outro o que você gostaria que o outro fizesse para você. E isso muda todo o cenário na vida de uma pessoa, porque ela deixa de apostar as fichas delas aqui e passa a gastar todos os investimentos dela para lá, que é onde ela vai com a sua bagagem, com as suas aquisições que ela fez aqui, né? A gente não tem dúvida disso, né? Max, e quais características vão tornar essas experiências mediúnicas provas da imortalidade da alma? Tem várias. No geral. Tem várias, né? Você, por exemplo, tem características que são inequívocas. A pessoa dá condições que são particulares daquela outra pessoa, por exemplo, cartas, né? A gente lembra de Chico quando ele escreveu e foram publicados cerca de 52 livros, se não me falha a memória, só de cartas de filhos para pais e mães, geralmente filhos, mas tinha outros casos também de parentes de uma maneira geral, mas os filhos preponderam nessas comunicações. E eles diziam particularidades que somente a mãe, somente o pai, ou às vezes nenhum dos dois tinham compartilhado aquela intimidade, e o filho fala exatamente naquele ponto. Então, quando alguém que sabe que aquilo só ele sabia é informado numa carta daquilo, ele tem certeza de que não foi dele que veio essa informação, tem que ter vindo de fora por alguém. Então, essa é uma característica marcante, que fica difícil de você refutar. Outra característica são as características de como escreve. Às vezes, quando é um médium bastante proeminente, como era o caso do Chico, as formas das pessoas permanecem na comunicação, e alguém que está lendo é como se tivesse alguém mandando uma missiva aqui mesmo, encarnado. A pessoa está lendo e está percebendo o estilo dela, a maneira como ela escreve, né? Então, isso tudo ficou marcante. E se você pegar ainda, existem informações mais claras ainda. O Espírito, às vezes, diz sobre coisas como endereço, como locais, e você vai lá conferir, e é verdade. Eu, particularmente, que participo de reuniões mediúnicas há mais de 4 lustros, eu tenho tido experiências pessoais de espíritos que dão informações que nós vamos conferir e são impressionantemente corretas. Teve um caso de uma vez de um espírito que estava muito preocupado com a mãe, e ele pedia encarecidamente que nós fôssemos lá dizer para ela que ele estava bem, que ele estava feliz, que ele estava tranquilo, que ela não se melindrasse. Mas nós falamos, meu filho, como é que nós vamos fazer para ir lá se nós não sabemos quem é a sua mãe, onde ela mora? Ele disse, não, eu sei, a minha mãe é fulana de tal, e ela mora em tal lugar, tal lugar.
deu com uma precisão que eu fiquei impressionado, porque isso não é muito comum eles falarem com essa precisão. E nós fomos lá verificar, e de fato era a verdade correta. Então, assim, eu pessoalmente já passei por isso. Então, se a gente tem isso, diversas fontes, diversos lugares do Brasil, do mundo, você não tenha dúvida que essas características são incontroversas, não tem como você combatê-las, elas são reais. E isso cala fundo para quem está realmente interessado no assunto, tá? Quem está interessado em compreender sobre a vida após a morte. Max, você pincelou nas perguntas anteriores o nome de Ian Stevenson. De que maneira os estudos sobre reencarnação realizados por pesquisadores como ele, como outros, reforçam essa tese da imortalidade da alma? Então, Ian Stevenson tem um livro que ele publicou, 20 casos sugestivos, né, de reencarnação. Ele usa até a palavra sugestivo com um certo cuidado, que é comum a um acadêmico da escola tradicional. Mas você vai ver nos estudos dele, aqui no Brasil também nós tivemos alguns, mas você vai ver alguns outros, em que você pega casos que são muito claros. Por exemplo, criança, sobretudo, a gente sabe que a criança do 0 até os 7 anos, ela ainda não completou o seu processo reencarnatório, só vai terminar o processo reencarnatório até os 7 anos. O que significa isso? Significa que a janela para o mundo espiritual está muito mais aberta do que para uma pessoa que já está completamente encarnado, que tem que ter mediunidade ostensiva para ter essa janela aberta. As crianças, de modo geral, elas veem o mundo espiritual, veem espíritos como se fossem pessoas, para elas não fazem a menor diferença. Então é muito comum você ver falar em crianças que têm amiguinhos imaginários, que muitas vezes a maior parte deles não tem nada de imaginário, é imaginário para nós, mas para eles são reais. O próprio Divaldo conta de um amiguinho que ele tinha quando era menino, que era um amiguinho índio, se não me falha a memória, era um tipo índio, que conviveu com ele um tempo, que ele achava que era alguém que morava no bairro. Ou seja, não tinha como ele saber quem era e quem não era. Mas há casos, isso é o que a gente chama de mediunidade natural, mas há casos em que essa janela tem um aprofundamento. Ela é como se ela entrasse mais lá fundo e a criança tem acesso, ou melhor, o espírito encarnado, naquele corpinho de criança, tem acesso a um passado mais ou menos remoto. Pode ser da última encarnação, e o que é mais comum é da última encarnação, mas pode ser de anteriores também. E essa criança começa a surpreender os pais e as pessoas que com elas convivem, dando informações sobre situações que ele não tem a menor condição de saber como criança. Ele tem que ter buscado isso em outro arquivo. E aí os pais sensatos, os pais que se preocupam, eles procuram entender e não apenas manda a criança calar a boca, que ela está falando coisa, que tem pais assim que fazem isso, como se o filho estivesse fazendo alguma coisa errada, então proíbe o filho de falar. Não, os pais sensatos, eles vão pesquisar. E tem casos, sobretudo na Índia, porque são casos bem clássicos, em que você tem, inclusive na internet, a gente tem que tomar cuidado agora com a inteligência artificial, porque tem muita coisa que a gente não sabe mais separar o que é o verdadeiro do que o que foi criado pela inteligência. Mas antes da inteligência artificial aparecer, já existiam muitos casos documentados em vídeos, em livros, que demonstram claramente fatos específicos de crianças que relatam o nome do pai anterior, da mãe, o endereço onde morava, vão lá, reconhece o pai, reconhece a mãe, um lugar que estava guardado um determinado objeto que o pai que tinha falecido, que ele estava sabendo antes de falecer, ele vai lá e fala, e realmente os pais concordam isso. Então, a gente percebe que são muito fatos, os fatos comprobatórios dos poucos casos. Eles são fartos, mas os casos são poucos. Essas janelas abertas assim de forma tão evidente como nós estamos referindo, elas não são muito comuns. Você imagina se todo filho nascesse sabendo o passado, seria um negócio complicado. Então, de alguma forma, a espiritualidade superior permite que casos pontuais apareçam nesses espíritos reiniciantes, que estão na condição de criança, em que eles possam relatar, para que isso sirva, pouco a pouco, de elemento comprobatório para aqueles que são ainda intransigentes numa análise mais focada, numa análise
mais dirigida, né? Tem muitos preconceitos, a gente sabe disso, é natural que isso aconteça, nós somos produtos de sucessivas reencarnações e nós carregamos esses atavismos em nós. Então, nós não estamos criticando quem tem preconceito, nós estamos dizendo que esse preconceito ele vai se diluindo pouco a pouco, à medida que os fatos vão se evidenciando. E se a pessoa se interessar, pouco a pouco ela vai começando a perceber que não faz sentido o preconceito anterior, e é quando o preconceito começa a se diluir. Então, esses casos que a gente relatou estão em vários livros do Ian Stevenson, nós temos claramente esses registros, mas existem outros tantos, que eu não vou me lembrar o nome dos livros, mas que contam sobre casos, muitas vezes juntos, e muitas vezes particulares, casos específicos, como um menino, por exemplo, que viveu na Segunda Guerra Mundial, morreu lá na costa do Japão e nasceu de novo nos Estados Unidos, numa outra família, e foi contar, isso está escrito num livro, e foi contado, foi uma coisa dramática, porque ele sofria, porque ele morreu com o avião caindo, morreu afogado, tinha crises, e não tinha diluído isso no mundo espiritual ainda, né? Então ainda trazia em si mesmo as marcas daquele drama, daquele trauma, e que ele vivia, e teve que trabalhar tudo isso, e os pais tiveram que ter muito cuidado. E você vai ver que quando os pais foram buscar pesquisas profundas, todos os elementos que o menino falava eram comprovados. Dá trabalho ir lá comprovar? Dá, porque você tem que ir atrás, eles viajaram, foram conhecer os que foram contemporâneos dele na Segunda Guerra Mundial, e muitos deles sabiam quem era ele, lembravam o nome, e quando eu olhava para aqueles mais velhos, ele falava o nome da pessoa como se fosse da mesma idade. Então, assim, era uma coisa interessante, porque as pessoas ficavam surpreendidas. Então, com todo respeito, se você desconsiderar esses fatos, então a gente tem muita dificuldade realmente de avançar na compreensão desse assunto, né? Max, então você considera que esse é o grande papel das recordações espontâneas de vida passadas nas crianças como evidência reencarnatória, que é uma forma de trazer a realidade dos fatos mesmo para a sociedade? Sem dúvida, é um dos grandes pontos. É claro que tem outros, por exemplo, essa criança que nós falamos, ela teve que ser tratada do ponto de vista do seu trauma, né? Então, ela foi com essas experiências, os pais tiveram muita dificuldade. Então, foi uma maneira de você cuidar daquele espírito agora na carne. Porque vamos lembrar, Cristiane, que a gente tem duas condições. Cristiana, não, desculpa. Que nós temos duas condições. Ou você trata os seus traumas no mundo espiritual, ou você trata os seus traumas aqui na Terra. Então, esse caso, por exemplo, que nós falamos, não deu tempo dele trabalhar a sua, vamos dizer, a sua terapêutica no mundo espiritual, e ele trouxe os traumas para cá. Então, um segundo objetivo dessa recordação é saber que pode ser tratado aqui também com os pais sensatos, com pais que se preocupam. Eu me lembro de um caso que, se não me falha a memória, foi na Alemanha que aconteceu, foi escrito por eu não consigo me lembrar o nome do autor, mas chegou a ser escrito ou um artigo ou um livro sobre esse caso. Era uma criança que era normal, mas até que ela visse aves se aproximando dela, ela começava a entrar num estado traumático. Ela se debatia, ela perdia a lucidez e ninguém conseguia entender por que a aproximação das aves fazia com que ela sofresse esse trauma todo que tirava a criança do centro. Não estava realmente ligado a isso. E aí começaram a trabalhar e fizeram, eu não tenho detalhes do caso, mas eles fizeram um tratamento nesse caso dessa criança, de fazer a regressão da encarnação passada. Eles fizeram a regressão. Então, nessa terapêutica, que você também acessa o passado sem ser isso espontâneo, eles conseguiram perceber que esse era um jovem que, na época da Segunda Guerra Mundial, ele tinha participado de um bombardeio, soltaram a bomba e ele perdeu todos os sentidos no momento, mas ele estava vivo. Então, ele estava ali inerte, como se fosse uma letargia ou uma catalepsia, ou até como se fosse uma experiência de quase morte mesmo. Ele estava aparências de morte, mas não estava morto. Só que, aquela época, como a guerra estava avassaladora e a crueldade era enorme,
não havia tempo, às vezes, de recolher os cadáveres. E começaram a se decompor, e os urubus, as aves de rapina, vieram a se alimentar dos corpos. E esse rapaz foi comido vivo pelas aves. Então, veja o trauma que essa criança experimentava quando ela via aproximar as aves, porque era a lembrança que acordava aquela ferida que não tinha sido curada ainda. Outro caso que a gente poderia reforçar aqui, aquilo que se chama claustrofobia. As fobias, de uma maneira geral, são traumas que a gente viveu ou aqui ou lá. Tem a claustrofobia, que é típica, muito típica, não só, mas é típica de casos em que a pessoa, por exemplo, foi enterrada viva, morreu num lugar fechado e não conseguia sair, coisas desse tipo. O que acontece nesse caso? Fica traumatizado. Então, quando essa pessoa entra num lugar fechado, mesmo ela sendo adulta agora, é como se você acionasse um botão que acordasse esse trauma de novo. E a pessoa perde o pé, perde o chão, perde completamente o juízo, ela sai do seu centro, seja ela criança ou seja ela adulta. Então, você tem casos que você não explica se você não buscar em recursos anteriores as condições que justifiquem aquele comportamento completamente fóbico que a pessoa apresenta. Então, é importante a gente pegar isso com muito cuidado, estudar com muito cuidado, se a gente quer ir pelo campo da própria científica, porque dá para provar cientificamente usando os métodos científicos atuais, sem nenhum problema. Só que isso exige mente aberta, longe de preconceitos, estudo como fez Ian Stevenson e outros tantos, que levem realmente à comprovação de que a vida prossegue sem que nós tenhamos dúvida disso. Max, e como as obras de André Luiz, por meio de Francisco Cândido Xavier, nos ajudam a compreender a vida após a morte, nas suas diversas publicações? Então, André Luiz é um caso particular, né? Porque até André Luiz, se você olhar a literatura espírita, você vai pegar Swedenborg, falou um pouquinho disso, você vai pegar um pastor inglês que falou da vida no mundo espiritual, a FEB, inclusive, publicou esse livro, mas eles são pontuais, não tem uma sequência. Allan Kardec não tratou absolutamente nada disso, não era o objetivo naquele momento em que o codificador estava preocupado em formar as bases, os princípios da doutrina espírita, e coube ao século XX, na figura do nosso querido Chico, que vai reencarnar em 1910, portanto, logo no comecinho do século, e já em 1917 vai publicar seu primeiro livro como menino, tinha 17 anos, e esse livro chamava-se Parnaso de Além-Túmulo, que era uma coisa assim sui generis, porque poetas famosos, reconhecidos mundialmente, sobretudo os que mais se comunicaram foram aqui do Brasil e de Portugal, mas eram poetas conhecidíssimos e que escreviam com o mesmo estilo. Aquilo causou um profundo movimento de crítica, de estudos, enfim, chamava isso de plágio, chamava isso de pistágio, como era o nome que eles davam, e isso tudo foi pouco a pouco, as pessoas foram dissipando isso quando estudaram. E olha que curioso, antes de chegar no André Luiz, o Humberto de Campos era já da academia, ele ocupava a cadeira 10 da academia, daí porque nós vamos entender porque que ele usou o irmão X, que na verdade é o irmão 10. Ele, na verdade, Humberto de Campos, foi um dos críticos. Mas não é possível, não existe vida após a morte. O que aconteceu com Humberto de Campos? Logo depois que desencarnou, não foi muito tempo depois, um ano, não se recorda, 1 ano, 2, já começou a fazer uma lavra de obras maravilhosas lá do mundo espiritual, não só tendo que aceitar a realidade espiritual, como ajudar a comprová-la. Mas André Luiz veio depois. Ele apareceu para Chico e foi constrangido a permanecer do lado de Chico cerca de 2 anos, para poder ambientar-se com o médium, para que ele pudesse trazer uma obra que seria uma preciosidade. Com todo respeito, a obra de Emmanuel supera todas as outras em volume e em conteúdo. Nós não temos dúvida disso. Ainda que se você pegar, por exemplo, as obras menores volumes que tratam, por exemplo, do Evangelho, a gente vai falar que conteúdo também não pode ser uma matriz de comparação. Mas a obra de Emmanuel, ela é
enorme, né? A obra de Humberto Campos é enorme também, mas estava faltando uma obra, que era a obra que falasse como é que é do lado de lá. O que eu vou encontrar quando chegar lá? E coube a esse menino, eu digo menino aqui entre aspas, chamado André Luiz, de escrever isso. A gente vai ver lá no livro, que foi depois transformado em filme. O filme, a gente sabe, é muito superficial, né, comparado com o livro, mas já dá uma ótima imagem para quem não conhecia nada. Que você vai ver coisas ali que, com todo respeito, elas parecem utopias. Eu estou dizendo dessa forma porque quando essa obra chegou na Federação Espírita Brasileira, as pessoas que eram responsáveis na Federação Espírita Brasileira por recebê-la, leram aquilo e falaram, não, isso não é possível, isso aqui é utopia. E seguraram essa obra, fizeram preces aos benfeitores, pedindo orientação se aquilo deveria ser realmente publicado, porque nós temos que lembrar que a Federação Espírita é a casa máter do Espiritismo, ela tem que zelar, porque ela não pode produzir coisas que vão ser mais tarde derrubadas. Então, ela tomou muito cuidado antes de publicar. E depois de um tempo, se não me falha a memória, coisa de um ano, essa obra foi, então, autorizada a ser publicada. Então, veja, eram espíritas, nós estamos falando aqui de espíritas de escola, que estavam na Federação Espírita daquela época, eram espíritas que hoje alguns deles estão no mundo espiritual trabalhando com os que estão aqui encarnados. E esses espíritas foram prudentes, porque eles não conheciam nada sobre a vida no mundo espiritual. Daí por que André Luiz torna-se ímpar? Ele torna-se um ser diferenciado dos demais, porque ele vai falar de assuntos que, com todo respeito, se não viesse por ele, você, eu, nenhum de nós saberíamos nada, porque os espíritos não falam da forma como ele falou. E aí ele escreve uma sequência de obras que vão dando um ensino profundo de espiritismo dentro do conceito da vida no mundo espiritual. Então vai te dizer o que é umbral, um lugar que você, pela sua mente, vai se afeiçoar, não é um lugar propriamente físico, como a gente imaginaria. Vai dizer que o corpo que você tem aqui, você vai ter do lado de lá, com algumas modificações, segundo os níveis evolutivos que você se encontrar. Por exemplo, o aparelho genético, ou genésico, né? O aparelho gástrico tem algumas modificações, mas o corpo continua sendo o mesmo. Ele vai falar que a gente achava que espíritos, eles quando estavam lá, não repousavam. Ele vai falar que ele repousou e teve um sonho. Vai falar de um sonho que ele teve e que ele vai encontrar com a mãe num outro patamar evolutivo mais elevado que o dele, que está no plano espiritual também. Então, com todo respeito, como é que nós saberíamos disso se esse ser maravilhoso que é André Luiz, que eu tenho profunda admiração por ele, não viesse trazer essas maravilhosas informações que nós estamos aprendendo a compreender pouco a pouco? A Federação Espírita Brasileira, por exemplo, ela lançou o estudo de obras, que são obras que devem ser tratadas com esse cuidado. Então, por exemplo, nós estamos participando do estudo Nosso Lar. Cada dia da semana é um capítulo que cada um de nós assume para poder conduzir. E você vê que, e olha que eu já li o Nosso Lar mais de uma vez, você vai ver de novo a quantidade de coisas novas que você consegue perceber, não só no campo do mundo espiritual, propriamente dito, mas no campo moral, os reflexos na nossa vida, o que acontece com alguém que viveu assim aqui na Terra, o que acontece com ele quando está do lado de lá. Então, assim, é uma obra que a gente deveria examinar com muita profundidade, todos nós, porque ela traz muitos elementos em vários campos, sobretudo no campo da vida no mundo espiritual. E diante dessa grande riqueza de detalhes que nos é trazida por André Luiz, através de Chico Xavier, quais que são as consequências morais decorrentes dessa certeza de que a vida continua após a morte? Então, nós já tínhamos uma preciosidade, aliás, nós temos uma preciosidade que está no livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec, na sua segunda parte, em que ele coloca 66 casos que ele entrevistou de espíritos no mundo espiritual. Então lá, só por aquilo lá, ele classifica espíritos felizes até espíritos infelizes, espíritos endurecidos, ele coloca vários termos lá para classificar cada um desses grupos que ele entrevistou. No mínimo 3 entrevistas, às vezes passa até 8, 9 entrevistas que ele faz para cada grupo.
Então, por lá, a gente já sabia das consequências do jeito de viver daqui para ir para lá. Mas uma coisa é alguém vir falar para eles que está escrevendo aqui, por perguntas, e outra coisa é alguém falar, eu estou morando aqui, aqui funciona assim, 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 assado. E explicar isso numa obra de forma didática, de forma pedagógica, e como se ele estivesse conversando com você, porque a forma como o André Luiz escreve é assim, é como se estivesse conversando com você, mas você tem que parar para ouvir o que ele está dizendo, porque dentro de um parágrafo, ou dentro de uma fala dele, você pode extrair tanta riqueza, que aí você consegue extrair as questões morais. Por exemplo, ele fala no livro Os Mensageiros, eu me lembrei de um aqui agora, em que ele fala das questões da alimentação. Alimentação, os espíritos disseram que a gente pode comer carne, que a gente é espírito encarnado e carne se alimenta de carne. Mas não dizem que todos precisam de comer carne, mas diz que os que necessitam podem comer. E o André Luiz vai tratar esse assunto no livro Os Mensageiros. E ele diz que vai chegar um dia que nós não mais teremos coragem de ter matadouros na Terra. Que será um dia em que nós estaremos conscientes de que são irmãos menores em evolução que estão sob a nossa ascensão sobre eles. E que nós teremos que tomar o cuidado de tratá-los tal como são, como irmãos. E ele avança bem além do que está no Livro dos Espíritos, porque tinha chegado o momento para isso. Mas ele diz também, e Emmanuel vai reforçar isso em um livro Consolador, que não é o momento disso acontecer. Isso não será imposição, isso será um processo de conscientização que é natural e depende das experiências pretéritas de cada um de nós, porque você sabe que o perispírito, que é o corpo com o qual nós voltamos para o mundo espiritual, ele tem registrado todas as suas experiências. Então, se você, por exemplo, já se absteve de comer carne em outras encarnações, essas experiências estão em você. Você vai ter mais facilidade de evitar de comer carne agora, se você já fez essas experiências antes, porque você já tem a tal da resistência que você estabelece em você de não aceitar a tentação de comer carne. Então, se você é uma pessoa que nunca fez essa experiência em encarnações anteriores, deixar de comer carne hoje é muito difícil. Mas, na medida que você toma consciência de que comer carne, do ponto de vista moral, não é algo que você deveria considerar importante fazer, ainda que necessário, você começa a se esforçar, olha a palavra, esforçar, para, como disse Humberto de Campos, para diminuir vamos dizer assim, a volúpia de comer carne. Não é que você vai parar de comer carne de uma hora para outra, mas você não vai comer carne além do necessário que satisfaça o seu organismo. Você vai se satisfazer com aquele tanto até o momento em que você não precise mais comer carne, e você saberá disso. E toda vez que nós falamos isso, nós tomamos o cuidado de dizer, nunca faça isso sem uma consulta a um nutricionista, para que você saiba o que você está fazendo, porque tem consequências, o seu organismo está adaptado à carne. Não podemos ser insensatos, temos que ser lógicos. Mas se as pessoas começam a tomar consciência, pouco a pouco, vai criando uma massa de pessoas que já têm essa consciência moral e que começam a influenciar aqueles que ainda não a têm. E de pouco a pouco, esse que é um grupo maior, começa a ser trazido para cá, e esse que passa a ser o grupo maior, e esse o menor. Então, isso leva tempo, e a gente não pode apressar o rio corre sozinho. Esse fluxo está seguindo o seu caminho. Então, aqueles que já conseguem fazer isso, não tem que ficar forçando ninguém a fazer. Tem que ser exemplo, carta viva. As pessoas olham, mas como é que ele consegue? Eu também gostaria, eu já sei que isso não é bom para os animais. Então, a pessoa tem referências que ela se espelha para poder também buscar seus esforços. Esse é um exemplo muito pequeno de uma das obras dele, que você percebe o impacto na vida social de uma comunidade, não só de seres humanos, mas de seres de todo o planeta. Max, de quais testemunhos mediúnicos históricos que fortalecem a convicção na sobrevivência do espírito? Nós temos também um caso muito famoso, que é o da médium Ana Prado, que tem experiências muito interessantes também. Nós temos muitos. Nós poderíamos trazer aqui muitos mesmo. Você falou da Ana Prado, que vamos pegar uma brasileira, ela nasceu no Amazonas, né, e depois ela terminou os dias dela lá no Pará. O caso dela, você aproveitando que você lembrou dele, ele é muito interessante, porque existe um livro que se chama, deixa eu me lembrar, me fugiu agora o nome do livro,
uma pessoa que era judia, tinha vindo para o Brasil, tinha primeiro passado nos Estados Unidos, veio para o Brasil e se colocou aqui como um ser que se tornou brasileiro. Mas era completamente atípico a essa questão dos assuntos da vida após a morte. Ele não se preocupava com isso. Até que a sua irmã, a sua filha, uma filha querida, desencarna. E aí esse ser sofre muito, porque era uma alma querida do coração dele. E ele fica sabendo que essa Ana Prado fazia experiências de materialização, começando lá no Amazonas e vai terminar lá no Pará. Isso está escrito num livro que a FEB publicou também, que trata desse assunto. E ele vai encontrar nesse ambiente totalmente, vamos dizer assim, seguro, com gaiola, protegendo a Ana Prado, para que ela não saísse da gaiola amarrada, coisa assim mais grotesca que você possa imaginar. Vai perceber como se fosse um vapor saindo e formando um corpo, que é a filha dele se materializando para ele e para a esposa que estavam ali. Ele vai, dali para frente, perceber claramente, conversa com a própria filha, como se estivesse com alguém encarnado na frente dele. Só que o tempo de duração é pequeno, mas de qualquer forma ele conversa, não só uma vez, mas várias aparições. Então, os fenômenos de materializações de Ana Prado, que vai trazer esse personagem que nós conhecemos como o irmão Jacó, que é o Frederico Figner, que foi um vice-presidente da FEB, vai trazer ele para a defesa do contrário, que ele antes defendia que não existia, ele passa a defender que existia vida após a morte, e torna-se um espírita, une-se à Federação Espírita, torna-se um vice-presidente da Federação Espírita e trabalha incansavelmente para ajudar pessoas. Ele, por exemplo, era dono da Odeon, aquela antiga fabricante de discos. Não sei, você não é da época, né? Mas quem é da época das vitrolas, lembra que tinha os discos de vinil que eram fabricados pela Odeon. Ele era o dono da Odeon. Aquela Casa dos Artistas que tem no Rio de Janeiro foi ele que fundou e sustentou durante muito tempo. O Parque Gráfico da Federação Espírita foi doado por ele, pós-mortem, mas foi doado por ele. Então, ele é um ser que vai trazer para nós, nesse contato com a Ana Prado, a certeza de alguém que se transforma pelas experiências mediúnicas inconcebivelmente maravilhosas. Para pegar o caso do Brasil. Se você voltar lá na época de Kardec mesmo, tinha um tal de Daniel Douglas Home, que era um inglês, e ele simplesmente ele levitava. Ele passava de uma janela de um apartamento para o outro, e olha, não tinha inteligência artificial para poder fazer nada disso. As pessoas viam aquilo e ficavam abismadas, e pessoas de renome, que não tinha como você questionar. O próprio Kardec tem alguma página da Revista Espírita que Kardec comenta sobre ele. Ele colocava, por exemplo, um papel, mandava colocar o papel no fogo, e o papel não queimava. Aí ele falava assim, queima. Aí o papel queimava. Então, assim, são efeitos físicos que certos médios poderosos do ponto de vista da intensidade conseguiam fazer. Então, assim, eu citei só 2 aqui para a gente lembrar de poucos, mas se você olhar a literatura espírita, é riquíssima em casos semelhantes a esse. O outro que me veio aqui agora, caso de materialização também aqui no Brasil, que você teve, que é o Peixotinho, né, que você, às vezes, nas curas médicas também. Lá na Inglaterra, na época, pouco depois de Allan Kardec, nós tínhamos também aquela senhora chamada... Como é que é o nome dela, meu Deus? Fugiu o nome dela aqui agora. Ela escreveu um livro chamado No País das Sombras. Eu me fugiu o nome dela aqui agora completamente, me desculpe. E ela também participou de diversas reuniões mediúnicas, ela tinha vidência, ela tinha materialização, ela tinha... Então, assim, são vários médiuns que, se nós quisermos, Eusápia Paladino, citaríamos muitos aqui, que faziam, assim, coisas que nós não temos condição de imaginar, sem que tenha a participação dos espíritos. Então, esses casos deixam definitivamente a nossa situação tranquila com relação à credibilidade, na certeza de que eles estão trazendo as verdades inabaláveis. Max, e considerando a característica de múltiplas existências
da nossa vida e da justiça divina, como que a imortalidade da alma explica as desigualdades da vida terrena? Antes de responder a sua pergunta, desculpa, eu me lembrei aqui agora, o nome do livro do Frederick Figner, que ele escreveu como irmão Jacó, chama Voltei, desculpa, deu um branco aqui. E o nome da médium é Elizabeth da Esperança, que viveu no século XIX. Bem, essa questão que você está trazendo, ela é uma questão fundamental para que a gente possa conceber um estilo de vida diferente, né? Porque quando você consegue conceber essas certezas, quando você já não tem mais dúvidas, quando você está com esse processo que passou pelo seu raciocínio, Kardec chama isso de crivo da razão, né? Você passa a ter eu chamo de poder, um poder diferente dos demais, porque você passa a ter uma fé raciocinada. O que é fé? É a certeza de que algo vai acontecer. E se você tem a certeza de que algo vai acontecer, ou de que algo é como é, você não se abala. Você, por exemplo, se você me pergunta, Max, você tem medo da morte? Da morte, não. Mas do que eu ainda tenho para pagar de contas a pagar, eu tenho. Mas da morte, não. Por quê? Porque a morte é um processo. Se ela vier agora ou vier daqui 10 anos, para mim é indiferente. Eu não estou nem um pouquinho preocupado com isso. Por quê? Porque eu sei que a morte é simplesmente mudança de plano vibracional. Então, quando você tem essas certezas, você muda tudo que você está focado na sua vida. Então, se você era uma pessoa com tendências, vamos dizer assim, irascíveis, com tendências egoísticas, com tendências orgulhosas, com tendências a não perdoar, você começa a repensar isso. Você começa a ver que isso não faz sentido. Você está aqui numa escola, você compreende que aqui é uma escola, e vai começar a trabalhar em você mesmo, para poder melhorar nesses aspectos que você sabe, que já não se coadunam com o que você precisa fazer para voltar para o plano espiritual em paz. Então, nesse sentido, nós não podemos esquecer que é um processo transformador. Você tem uma mudança íntima. As pessoas do lado de fora, as que te veem, às vezes não sabem o esforço que você está fazendo para não perder a paciência com alguém, mas você está lutando fortemente, bravamente, dentro de você, para não entrar em dissonância com ninguém, mesmo sabendo que aquele alguém está te agredindo, você consegue não mais reagir, mas agir com serenidade, com calma, e você consegue entender que existe um caminho que te leva a essa conquista, que se chama Evangelho. Porque o Espiritismo, no final das contas, com todo respeito ao Espiritismo, mas o Espiritismo, no final das contas, tem uma meta, que é tornar o Evangelho compreensível, passar pelo crivo da razão, para que, sendo compreensível, nós possamos meditar sobre ele de fato, refletir sobre o que o Evangelho veio trazer, e aí sim, sentir, que é o que o Evangelho precisa ser, sentido em nossos corações, de modo que aí sim nós possamos vivê-lo. Então o Espiritismo te dá toda essa condição de chegar nesse caminho de viver o Evangelho. Mas para isso, é preciso que você tenha certezas, que você não tenha dúvidas mais. Porque quando você tiver dúvida, na hora dos grandes desafios, na hora dos grandes testemunhos, você vai ter aquela fé chamada fé vacilante. Você vai fraquejar. E o Espiritismo te ajuda a não fraquejar. Por quê? Porque você passa a ser portador desse poder, que é a fé raciocinada. Max, e já caminhando para o final do nosso momento, nossa última pergunta é: de que forma a educação espiritual pode preparar o ser humano para a vida do além-túmulo? Então, olha que interessante, né? Nós fazemos, eu sempre conto essa história, talvez eu já tenha contado aqui, mas eu vou contar de novo, me perdoe. A educação moral, ela começa dentro de casa, né? Então, quando você tem, por exemplo, como nós temos aqui há muitos anos, o Evangelho no Lar, você tem oportunidade de estudar com os seus familiares. E se você tiver filhos, que bênção, de estudar com eles. E aí você percebe que os conhecimentos intelectuais que ele adquire lá na escola, que você o coloca, eles não são suficientes para trazer os recursos que vão dar a garantia de uma vida em paz. E você começa a tratar de assuntos que são transcendentes ao conhecimento intelectual que eles recebem lá. E o que acontece? Acontece a transformação íntima, desde menininho. Então, por exemplo, o meu filho, pequenininho, quando tinha lá pelos voltas dos 9 anos,
ele já tinha conhecimentos claros sobre reencarnação, para ele isso é tudo normal, natural, vida após a morte. Ele já não tinha mais dúvida. Mas não foi porque o pai dele falou, tem que ser assim, viu, meu filho? Não, não foi por causa disso, não. Foi porque, pouco a pouco, nos estudos, como ele é um menino inteligente, ele foi assimilando as lições, questionador, perguntava, né? E as respostas iam satisfazendo. Então, essa educação moral, não é educação intelectual, que você vai dando dentro de casa, vai dando a ele condições de ter bases para viver lá fora, não só usando o apoio, como apoio os recursos intelectuais, mas usando, sobretudo, o apoio dos recursos morais. Então, por exemplo, chegará um momento que ele chegará adulto, ele estará numa situação em que ele será, por exemplo, tentado. Ele está trabalhando numa empresa e alguém vai oferecer uma propina. E ele pode trazer nas matrizes do espírito que ele é, fraquezas no campo da honestidade. E naquele momento ele pode se sentir tentado a fazer, a ceder àquela propina que está sendo sutilmente levada a ele. Mas se ele tiver tido essa educação moral lá atrás, ele vai se lembrar dos estudos que ele teve e vai, sobretudo, se lembrar dos ícones que para ele representam referenciais, que são os pais. E ele vai fazer uma pergunta íntima para si mesmo. Se fosse meu pai aqui, o que ele faria? Ele aceitaria a propina ou ele manteria a firmeza de propósito de ser uma pessoa proba e honesta? Então, esses momentos decisivos da vida de alguém têm suas fundamentações nas bases, desde os momentos iniciais dentro de um lar. Nós agradecemos a Max as suas reflexões, sempre tão oportunas e sempre tão didáticas, que são sempre grandes aulas para o nosso aprendizado. Muito obrigada, meu amigo. E passamos a palavra para você nesse momento, para as suas despedidas e suas considerações finais. Eu só diria isso, estude individualmente, estude coletivamente. Nós temos um manancial de obras aí, porque através do estudo você vai ter as certezas que você hoje talvez não tenha. E se você realmente dedicar-se ao estudo, você terá aquela transformação íntima que você vai dar graças a Deus e vai dizer, bendito seja essa doutrina abençoada que me proporcionou o conhecimento que eu não era portador. Estudar e se esforçar para melhorar é o que nós todos deveríamos estar fazendo o tempo todo. Muita paz e muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigada, meu amigo. Deus o abençoe. E nós agradecemos a participação de todos vocês que acompanharam o nosso programa de hoje, aqueles que estiveram aqui conosco ao vivo e as que nos assistirão posteriormente. E convidamos a todos para a próxima quarta-feira, quando vamos ter mais um programa com um tema muito relevante para você. Muito boa noite a todos e a todas e muita paz.